Olá, sejam bem-vindos ao Green Economy Forum 2020. Para discutir o tema das finanças sustentáveis, tenho comigo Gabriela Figueiredo Dias, Presidente da CMVM, Isabel Lucha, Presidente da Euronext Lisbon, Miguel Belo de Carvalho, Administrador Executivo do Santander Portugal, e Miguel Maia, CEO do Millennium BCP. Olá a todos, sejam muito bem-vindos e obrigada pela vossa presença. Doutora Gabriela, começo por si. A CMVM tem sido próxima deste tema das finanças sustentáveis, numa altura em que a Europa tem uma agenda muito ambiciosa para a recuperação verde. A banca e o mercado de capitais está pronto para apoiar esta recuperação verde? Bom dia, muito obrigada. Sim, o mercado de capitais, e falo em particular desta área porque é aquela que me é mais próxima, está a preparar-se. Não está preparado, está a preparar-se, está em transição, como todos nós, relativamente a esta tendência. Mas há, de facto, alguns sinais e alguns avanços já muito animadores e muito materializados que permitem, diria, afirmar que esta preparação está em bom curso e que há do lado do mercado de capitais um acompanhamento adequado daquilo que tem sido esta evolução, no sentido de contribuir da forma como deve contribuir para a transição sustentável. Diria que, enfim, na minha condição de regulador não posso falar pelo mercado, mas da observação muito próxima que temos vindo a conduzir daquilo que está a acontecer no mercado, diria que essa preparação está a ocorrer de uma forma muito célere, com sinais concretos de evoluções e de transformações dirigidas neste sentido. De que é que falo em particular? Desde logo, os próprios agentes do mercado, que se têm preparado nos últimos, diria, 2 ou 3 anos de uma forma muito particular para a transição sustentável. E estão-se a preparar não só através da disponibilização, da sua capacidade de criação e disponibilização de produtos adequados, já falarei nisso, mas também na integração nas suas próprias atividades, modelos de negócios, controle interno, governance, gestão de riscos, de elementos dirigidos ou destinados a permitir-lhes lidar com esta transição sustentável. E aqui a diversidade de iniciativas a este nível é muito grande, mas, enfim, sem entrar em detalhe, diria que em todas as dimensões, emitentes, gestores de ativos, intermediários financeiros, os próprios auditores, estão a fazer avanços notáveis no que respeita à adaptação das suas formas de trabalho e da sua atividade a esta agenda sustentável. Depois há a dimensão dos produtos, e aquilo que sabemos e que é conhecido é que o mercado está efetivamente a corresponder, do lado da oferta e do lado da procura, a uma alteração significativa das tendências e das necessidades e das preferências dos investidores. E com isto a disponibilizar produtos que integram dimensões sustentáveis, quer de uma forma ativa através de um screening positivo, digamos assim, ou meros screening negativos no sentido de afastar investimento ou de afastar nestes produtos dimensões menos amigas, digamos assim, da sustentabilidade. Estas são as duas dimensões essenciais através das quais o mercado se está a preparar. Dispomos atualmente de um conjunto de produtos, desde obrigações verdes, obrigações sociais, fundos de empreendedorismo social, os chamados fundos ESG, que são fundos que integram nas suas políticas de investimento preferências ou regras de investimento em ativos sustentáveis, e na própria forma de organização daqueles que distribuem os produtos, um conjunto de realidades que revelam essa preparação do mercado. Dito isto, há desafios, naturalmente, desafios muito grandes que o mercado ainda tem de enfrentar. Do lado dos agentes do mercado, enfim, esta preparação não está finalizada e diria que dificilmente estará nos próximos anos. Há a necessidade de reformulação dos modelos de gestão de riscos, de reformulação da própria governance e das próprias estruturas. Do lado dos produtos, há ainda uma hesitação e incerteza quanto à forma de ir ao encontro daquelas que são as reais preferências e as reais necessidades dos investidores e, portanto, daqueles que, em última análise, determinarão o sentido destas tendências. Estes riscos, enfim, não quero antecipar muitas perguntas porventura, mas estes riscos existem do lado dos investidores também. Não existem, portanto, o mercado é composto por diversos agentes e os investidores são, porventura,
ou seguramente o principal agente do mercado, e aqueles que, do meu ponto de vista e do ponto de vista do regulador, mais preocupa. E, portanto, dizer que o mercado está preparado significa também identificar os riscos que aqui efetivamente existem. E já iremos aos riscos um bocadinho mais para a frente. Falamos de uma transição que acontece há 2, 3 anos, mas desde o início do ano temos um fator determinante que é a pandemia. A doutora Isabel perguntava-lhe se a pandemia acelera ou trava esta transição para as finanças sustentáveis. Olá, muito bom dia, é um prazer estar aqui. De facto, enfim, já indo à sua pergunta, as bolsas, a Euronext em particular, como a bolsa líder no espaço europeu, estão no centro do ecossistema financeiro e naturalmente que esta transição para uma economia mais sustentável tem que acontecer quer do lado das empresas que estão a fazer o seu caminho para modelos de negócio mais sustentáveis, quer do lado dos investidores e, portanto, a Bolsa é quem liga, no fundo, o investimento com as empresas que precisam de fazer esse investimento e, portanto, naturalmente tem que estar no centro e espero que também na liderança deste processo. E temos a visão de que, num prazo relativamente curto, todos os produtos financeiros que fazem parte hoje em dia da nossa oferta vão passar a ter esse bilhete de identidade, essa caracterização de sustentabilidade, tal como já têm em termos de retorno e risco, passaremos a ter que falar todos essa linguagem e, portanto, temos a visão de que temos que contribuir com produtos, serviços, apoio aos nossos emitentes e aos nossos investidores para fazermos esse caminho e esse caminho de uma forma acelerada, porque ele está a ser feito de facto de forma acelerada. Ainda ontem vi algumas estatísticas bastante recentes que mostram que, pese embora tenha havido, enfim, alguma volatilidade no primeiro semestre do ano 2020, nestes últimos meses a tendência do investimento em ativos sustentáveis, quer por via de emissões de obrigações sustentáveis, quer por via de fundos de investimento com critérios ativos de sustentabilidade, aumentou novamente substancialmente, não só em relação ao primeiro semestre, mas em relação também ao ano passado e, portanto, a tendência está lá e, porventura, vai continuar a acelerar. E vai continuar a acelerar porque, de um lado, os investidores, uma tendência que começou sobretudo nos investidores institucionais, com as preocupações, por exemplo, do impacto dos riscos climáticos ou do impacto da transição energética sobre os seus portfólios, portanto, uma perspectiva de riscos que está muito, muito em cima da mesa atualmente. Os investidores têm que fazer este caminho, mas agora com uma nova vertente em crescimento acelerado, que é a preocupação do investidor individual. E começa-se a ver na Europa, este ano, essa tendência acelerou, uma maior preocupação e maior procura do cidadão investidor em relação aos produtos com critérios de sustentabilidade. Mas, por outro lado, as empresas também têm que se adaptar e têm que comunicar com estes investidores de uma forma mais rigorosa, mais fácil, mais standardizada, para que os investimentos possam ser comparáveis. O desafio da standardização é, de facto, um desafio muito grande, mas precisam também de ter formas de comunicar e melhorar essa comunicação. A Euronext, enfim, colocou no centro da sua estratégia o tema da sustentabilidade, é um dos nossos vetores, desde que apresentámos o nosso último plano estratégico que está agora em implementação, e com esta visão de que progressivamente vamos ter que transformar todo o nosso portfólio e, portanto, temos um grupo de trabalho transversal a todas as nossas áreas de negócio e também enquanto empresa que estão a revisitar constantemente todos os nossos produtos e a preparar essa transformação. Eu vou só dar aqui 2 exemplos e depois poderei desenvolver mais noutras questões. Por exemplo, ao nível dos índices. Os índices são elementos fundamentais da estratégia de investimento e cada vez mais, porque o investimento institucional é cada vez mais passivo, aquilo que se chama o investimento passivo, tem ganho muita importância através de fundos que replicam os índices e, portanto, nós nos últimos 3 anos, 80% dos índices que temos vindo a desenvolver incluem já critérios de sustentabilidade.
E, por exemplo, em junho, lançámos o nosso primeiro grande benchmark europeu, que se chama ESG Large 80, que são as 80 empresas europeias, que inclui também empresas portuguesas, 80 empresas europeias que têm melhor desempenho num conjunto de critérios de sustentabilidade, em particular na transição energética e nas alterações climáticas, e cuja carteira representa uma poupança de cerca de 70% em termos de emissões de carbono, face àquilo que é o benchmark base, que são as 300 empresas do Euronext Eurozone 300. E fazemos-lo com uma grande consciência de que temos que ser muito rigorosos e muito baseados em informação científica, porque como estas carteiras replicam estes índices, a construção do índice tem que ser feita com muito rigor e muita atenção. E, portanto, fazemos-lo com parceiros que têm esse conhecimento científico, por exemplo, o Carbon Disclosure Project ou o Carbon4 ou outras entidades, e vamos escolhendo as entidades em função daquilo que é a especialização do índice que queremos produzir. Por outro lado, por exemplo, temos para os nossos emitentes um segmento alargado de obrigações sustentáveis. Começámos com as obrigações verdes, as Green Bonds, em novembro do ano passado, mas entretanto já em junho alargámos este segmento e agora temos diferentes tipos de obrigações sustentáveis. As obrigações sociais, por exemplo, este ano cresceram muitíssimo. As obrigações sustentáveis, portanto, as Sustainability Bonds, que abordam temas ambientais e temas sociais em simultâneo. E um novo segmento que penso que vai ter um crescimento muito interessante também, que são as obrigações linkadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável. E aqui elas têm esta característica de que a taxa de juros que vão pagar vai ser função do cumprimento de um conjunto de objetivos por parte da empresa e, portanto, quanto melhor cumprir esses objetivos, menor será o custo desse crédito. Portanto, não é exatamente uma falta de produtos e há uma série de coisas a acontecerem sem dúvida disponíveis, não é? Deixe-me só trazer então o lado da banca para esta conversa, perguntando ao Dr. Bel de Carvalho se também acha que a sustentabilidade e as finanças sustentáveis vão passar a ser a regra, se estamos só a fazer uma transição e depois tudo vai ser sustentável, e o que é que o Santander Portugal está a fazer para se adaptar a este caminho. Muito bem. Muito obrigado também pelo convite para este tema tão relevante. Começando um bocadinho pelo princípio da história, acho que, enfim, a posição da banca e em particular do Santander iniciou-se obviamente por uma série de assunção de compromissos com a sociedade, não só, enfim, como banco global que somos, com os acordos e com os planos internacionais sobre estas matérias, como depois também aqui em Portugal assumimos e assinámos e somos signatários de uma série de planos de compromisso e assinámos a carta de compromisso também com todos os stakeholders à volta desta temática e portanto, enfim, definimos na nossa política esta nossa intervenção, que depois se executa e se implementa em várias frentes. Desde logo, nós como originadores de financiamentos e de negócio ligado a este tema da sustentabilidade, temos de ter esta preocupação de, no fundo, canalizar as várias soluções seja para o mercado de capitais, seja também para o nosso balanço, e isso implica, enfim, todo um caminho de construção de metodologias a vários níveis, risco, a nível do tal screening interno, a nível também da própria marcação e a traçabilidade deste tipo de ativos que pomos em balanço ou que distribuímos para o mercado. E, portanto, temos esse papel a nível da originação, como depois temos, como já disse, o papel também de fazermos a distribuição deste tipo de produtos num mercado que está, de facto, a crescer brutalmente e com uma enorme sensibilização também por parte de todos os agentes, não só ao nível dos originadores, como ao nível também dos emitentes, como também ao nível dos investidores. É um mercado que tem crescido brutalmente, só para dar aqui assim, alguns números.
aquilo que são as emissões de obrigações a nível global, este ano já pesam cerca de 15% do total das obrigações emitidas em 2020 são ao abrigo do ESG e, portanto, estão marcadas como sustentáveis. Isto significa um crescimento de 50% face ao ano de 2019. Significa também quase 400 mil milhões de dívida emitida com este tipo de certificação e significa termos mais de 3 mil investidores signatários deste tipo de compromisso que totalizam para aí mais de 100 trilhões de dólares. Portanto, quer dizer, não vai ser por falta de compromisso e de disponibilidade financeira que esta frente a nível financeiro vai suportar a sustentabilidade financeira. Desta visão mais positiva e mais sustentável da economia. E, portanto, é muito nesta linha que o Santander também tem vindo a desenvolver as suas políticas, a pôr em prática as suas políticas. Nós já participámos nas primeiras 2 Green Bonds, não só como estruturadores, mas também como distribuidores, feitas aqui em Portugal, que são públicas, são as 2 emissões da EDP. Fomos também o primeiro banco a liderar as Project Bonds em algumas áreas, nomeadamente a nível de tudo o que é distribuição de água, tratamentos de resíduos, etc. E, portanto, estamos muito comprometidos com este tipo de soluções, não só para a gestão do nosso balanço, como também sendo intermediários para o mercado, sabendo que existe, de facto, muita procura e que existe também uma consciencialização muito grande de todos os agentes económicos, nomeadamente das empresas, de que o futuro passa por aqui. Ou seja, uma empresa seguramente que não siga este caminho terá muitas dificuldades de ter não só acesso a crédito, como acesso também ao mercado de capitais no futuro, que são 2 fontes fundamentais para se conseguir desenvolver uma empresa de uma forma sustentável. Dr. Miguel Maia, perguntava-lhe se no Millennium BCP se as finanças sustentáveis já têm expressão no vosso negócio. Em primeiro lugar, Leonor, deixe-me agradecer o convite do ECO para participar neste painel e deixe-me dar-lhe uma nota prévia. Nós, recentemente e no presente, estamos a lidar com a pandemia e a sociedade soube se mobilizar para combater algo para o qual não estávamos preparados. Ora, eu, não só como cidadão, mas como responsável de uma instituição bancária, diria que o risco que temos pela frente é muito superior ao risco da pandemia. E começo por dizê-lo porque na pandemia nós ajustámos os comportamentos e a ciência, agora com as vacinas, vai resolver o resto e, portanto, provavelmente estamos a olhar já para 2021 e 2022 com um olhar francamente positivo. Quando nós estamos a falar desta temática, ou seja, das alterações climáticas, a ciência não vai ser suficiente. Ou seja, a ciência não vai chegar a tempo de resolver o problema. É uma verdadeira emergência e, portanto, ou nós ajustamos os comportamentos agora, ou temos um problema que, mesmo numa perspectiva pura, egoísta quase do sistema financeiro, era um problema seríssimo. Portanto, muito mais grave no impacto no banco e, obviamente, no impacto para a sociedade. E, portanto, a nossa convicção é que há uma urgência, temos de ter um sentido de urgência muito grande. E neste fim de semana houve algumas declarações políticas muito relevantes que apontam para uma tomada de consciência mais ampla do sentido de urgência. E, obviamente, nós no banco estamos a olhar para o tema, não começámos agora a olhar para o tema, estamos a olhar para o tema com uma enorme preocupação e, sobretudo, com o imperativo de transformar esta preocupação em atuações concretas. E, portanto, o que nós fizemos, e, portanto, não é o futuro, é presente e passado, foi mapear os riscos. Começámos a pensar, mas isto é um risco novo, como é que nós vamos tratar este risco que surge? Não é um risco novo. Nós temos mapeados no BCP mais de 30 riscos e o que temos é que perceber qual é a importância daquilo que se está a passar e destas alterações ao nível de cada um destes riscos que nós mapeamos. E, portanto, alterar os processos todos, que vão desde a concessão de crédito ao acompanhamento do crédito, à relação com os clientes, à estratégia do próprio banco e em cada um desses riscos conseguir começar a recolher informação e a ponderar essa informação na tomada de decisão que fazemos. E, portanto, isto não é, volto a dizer, não é passado, é presente e é um presente muito presente. Portanto, com um sentido de urgência
muito grande. E este ano, já no ano passado, e vem do passado, o banco apresentar um plano diretor de sustentabilidade, ter os ODS também claramente definidos e com uma publicações ao mercado do que é que estamos a fazer, porque o tema da transparência é muito importante nesta matéria, mas este ano, quando definimos e acabámos de o fazer agora, aquilo que é o Risk Appetite Statement do banco, nós já incluímos também toda esta temática. Portanto, não só na incorporação de cada um dos tais riscos que definimos e como é que o que está a passar afetam estes riscos, mas também definindo de temas muito claros, que é a nossa pegada carbónica, o que é que estamos a fazer e o que é que pretendemos evoluir, isto ficar métricas internas para o fazer, o tema dos modelos de governo e como é que comparamos, como é que estamos a evoluir e como é que isto está expresso no RAS, o tema da igualdade de género, como é que o tratamos. Portanto, há uma multiplicidade de fatores que incluímos já naquilo que é o próprio modelo de acompanhamento e da estratégia do banco. Portanto, o nosso compromisso é enorme, com a convicção de que se não o fizermos bem feito e de uma forma muito rápida e contribuirmos, não é para que o banco faça a transição, é para que os clientes, o tecido empresarial faça a transição, nós não seremos capazes de lidar. E não apenas com os riscos físicos, que é aqueles que nos entram todos os dias pela televisão, ou quase todos os dias pela televisão em casa, mas com os riscos de transição, que é olhar para as empresas que hoje não têm problemas e que nem estão a ser muito afetadas com estes riscos físicos, mas que se não fizerem a transição vão ter riscos seríssimos. E, portanto, o nosso balanço são essas empresas e, portanto, nós temos que ver antecipadamente e começar a dar os incentivos corretos para que e o financiamento correto e os apoios corretos para que as próprias empresas possam fazer essa transição. É esse o compromisso do Milênio BCP. Também temos participado nas principais iniciativas portuguesas e com clientes em toda esta temática, porque queremos afirmar o banco. Isto é um dos vetores de afirmação do Milênio BCP da próxima década. Da parte dos vossos clientes, tanto empresas como particulares, a resposta a essa iniciativa, à procura por produtos, como é que funciona do outro lado a resposta a esse incentivo? Nós muitas vezes temos que criar um incentivo. Quer dizer, quando estamos perante desafios desta natureza, muitas vezes, e eu sou um defensor enorme do mercado, mas é preciso ir além. Quer dizer, portanto, é preciso ajudar a que haja uma percepção muito grande. Portanto, há aqui um papel, nós neste momento estamos a atuar, não é pelo conceito filosófico do tema, poderia ser e era suficiente, é por um imperativo de necessidade, quer dizer, é um imperativo de sobrevivência. É um imperativo de sobrevivência. Mas há um papel muito grande ao nível dos poderes políticos e dos reguladores, que é depois criarem os incentivos. Porque a economia funciona muito com base em incentivos. E ou os incentivos estão claramente definidos, ou grande parte dos agentes económicos, sobretudo aqueles que não têm uma capacidade de antecipação ou que têm as emergências do curto prazo a sobrepor-se à estratégia de médio e longo prazo, que vão protelar a realização destes investimentos. E, portanto, é muito, muito importante poder dispor do enquadramento correto, que os incentivos que levem a que os comportamentos estejam alinhados com aquilo que deve ser esta transição. Portanto, nós temos um papel pedagógico e estamos a fazer esse papel pedagógico muito ativamente. Há clientes que estão muito sensíveis e há clientes que sabem mais do que nós sabemos sobre estas matérias. Não tenho também nenhuma dúvida a esse respeito e procuramos e trocamos opiniões e convidamos-los para nos apresentarem o seu pensamento para incorporarmos na nossa estratégia, mas, como é normal, a grande maioria dos atores ainda não trata o tema como uma emergência. Portanto, está a aguardar, quer dizer, portanto, isto vai se resolver. E nós não temos tempo para isso, quer dizer, houve temas e crises anteriores onde se podia esperar, aqui nós já estamos a correr contra o tempo. O tempo já passou, quer dizer, e portanto nós agora temos que recuperar este atraso e portanto tem que haver aqui uma mobilização muito forte de vários poderes, quer dizer, dos poderes políticos, a sociedade civil, os operadores económicos, temos que estar, os reguladores, temos que estar todos muito mobilizados neste propósito.
Doutora Gabriela, e exatamente perguntar-lhe o papel do regulador. Já falámos aqui das questões do risco, de gestão de risco, da transparência, e há pouco terminámos exatamente aqui na proteção dos investidores, não é? Como é que funciona esta parte? O que é que está a ser feito? O que é que ainda é preciso fazer? Para onde é que se caminha nesse tema da proteção dos investidores? Deixe-me primeiro enquadrar aqui um bocadinho a questão e eu iniciaria retomando a intervenção do Dr. Miguel Maia, que de resto acompanho completamente, e começaria por responder integrando essa pergunta numa questão mais ampla, que é dos vários desafios que se colocam a esta agenda, digamos assim. Naturalmente que o regulador tem um papel que nós consideramos que é fundamental e não o recusamos, não o rejeitamos, e já vou explorar isso, mas que se insere dentro de um quadro de riscos mais alargados e de responsabilidades mais alargadas. Há de facto aqui um conjunto de desafios que começam por desafios políticos, chamemos-lhe assim, daqueles que definem as políticas dos governantes, dos decisores principais, que estão largamente comprometidos e, portanto, e também por essa razão, isto tornou-se um imperativo e não uma opção. Podemos ter uma maior adesão a esta agenda ou menor, mas a verdade é que a maior parte dos governantes aderiram à agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, portanto, deixou de ser uma opção. A questão é se esses incentivos são, efetivamente, estão a ser os incentivos corretos, e esta é a primeira dimensão onde esta agenda pode falhar. Eu diria que o principal risco da agenda sustentável é o risco da descredibilização, e esse é que não o podemos correr e só o podemos combater precisamente com uma ação integrada, coordenada, de todos os responsáveis pela sua concretização. Se os incentivos não forem os incentivos corretos, o regulador, enfim, pode fazer menos do que poderá fazer se os incentivos forem os incentivos corretos e se esta agenda for devidamente endereçada por quem tem as políticas nas suas mãos. Mas voltando aos reguladores, naturalmente que temos aqui as nossas responsabilidades e que consideramos grandes. Desde logo do ponto de vista da CMVM, e como sabem, nós estivemos presentes neste projeto, digamos assim, e no apoio desta agenda desde muito cedo, desde 2018, sobretudo que a CMVM tem estado muitíssimo ativa nesta matéria, desde logo organizando uma conferência em 2018, quando isto ainda era um tema, enfim, relativamente estranho, digamos assim, na área financeira, sobre este tema, e depois com consultas ao mercado, respostas às consultas, subscrevemos a carta de compromisso para a transição climática, temos um comitê de sustentabilidade que acompanha transversalmente na CMVM todas as matérias, estamos integrados em diversas iniciativas e grupos de trabalho internacionais, onde estes temas vêm a ser tratados. Qual é a nossa função aqui, fundamentalmente? Naturalmente, a função de proteger o investidor. Todos os investidores, naturalmente, merecem e são alvo da nossa proteção, mas muito em particular o investidor individual, o investidor de retalho. Por duas ordens de razões. Desde logo porque é mais frágil, tem uma capacidade menor de analisar, de compreender os riscos, de analisar e de trabalhar e fazer as suas opções em conformidade, mas também porque, vamos lá ver, a dimensão onde a sustentabilidade está mais ativa no mercado é a dimensão da gestão de ativos, fundos de investimento, e em Portugal temos cerca de 80% dos investidores em fundos de investimento imobiliário são investidores individuais. 95% 95% dos investidores e 80% do investimento é de investidores individuais. E, portanto, nós temos que ter isso em consideração. Quais são as formas que utilizamos ou que estamos a tentar utilizar para os proteger? Naturalmente, coordenada com aqueles que são os esforços dos reguladores internacionais, designadamente ao nível da ESMA e da IOSCO, onde tem havido uma articulação muito próxima dos reguladores, mas não diria que estamos na linha de trás, estamos na linha da frente, e passa sobretudo pela dimensão da informação. Informação a todos os níveis, informação no sentido de comunicação com os investidores e, portanto, um esforço por parte do regulador para difundir, divulgar esta agenda, mas também os produtos, mas também os riscos que neles estão integrados, e um esforço regulatório e de supervisão no que respeita à informação prestada quer pelos fundos de investimento, quer pelos emitentes e por todos aqueles que estão sob a nossa supervisão nesta matéria. Há um risco efetivo do chamado greenwashing e do social washing, sendo que esta é uma tendência irreversível. Pode haver uma tendência que a acompanha de imprimir de forma mais real ou mais fictícia dimensões ou marcas verdes nos produtos e nas entidades que possam induzir os investidores em erro. E, portanto, aquilo que preocupa fundamentalmente o regulador deste ponto de vista é que a informação disponível para os investidores seja informação suficiente, clara,
compreensível e que reflita, sobretudo, rigorosamente aquilo que as entidades efetivamente estão a fazer na dimensão ESG, na forma como estão a integrar estes elementos de sustentabilidade nos seus modelos de negócio, na sua atividade, nas suas preocupações, nas suas políticas de investimento e a marca, digamos assim, ESG que os próprios produtos têm. É fundamental para permitir, para assegurar a credibilidade desta agenda, que ela não seja descredibilizada por várias dimensões, por várias vias. Já falei dos incentivos errados que podem, se as políticas não forem corretas, da atuação dos intermediários financeiros, gestores de ativos, emitentes, etc., dos próprios produtos, mas também a capacidade que os agentes de mercado, digamos assim, tenham de, através da captura e da acomodação de elementos de sustentabilidade, gerarem retornos adequados para os investidores. Há um risco, efetivamente, de isto falhar, sendo que o imperativo existe e é irreversível, do ponto de vista da agenda, do ponto de vista da urgência, não só climática. Enfim, temos a tendência de centrar as preocupações na dimensão climática ou ambiental, mas há outras. Com a crise pandémica, a dimensão social, enfim, ganhou protagonismo que não tinha anteriormente, de uma forma que é patente na forma como, nas obrigações sociais que têm vindo a ser emitidas, no programa de emissão de obrigações sociais da própria Comissão Europeia e da forma como a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu estão comprometidos com isto e, portanto, inevitavelmente, mas há todo um conjunto de riscos que, no fundo, estão também ligados à sustentabilidade, as migrações internas e internas, as desigualdades sociais cada vez mais acentuadas e que a pandemia acentuou e que, portanto, colocam os investidores, por um lado, e o mercado em geral, e a economia, numa dependência cada vez maior de um mercado sustentável no sentido da disponibilização de produtos que canalizem efetivamente a poupança e o investimento para resultados sustentáveis e com propósito, mas, por outro lado, os investidores, também por força desses incentivos que estão a ser criados, a despertarem para esta urgência, para esta necessidade e a selecionarem efetivamente as suas opções em função do propósito e do resultado sustentável, ao menos, que ele tenha. E, portanto, voltando ao ponto e à questão da sua pergunta, o papel do regulador é absolutamente fundamental, é o que é, e também não devemos colocar sobre nós a responsabilidade pela concretização de uma agenda que definitivamente está nas mãos do mercado, dos investidores, etc., mas temos a responsabilidade maior, por um lado, de uma forma clara, difundir informação e assegurar que a informação que os nossos supervisionados disponibilizam é a informação que permita a credibilização e resultados positivos nesta agenda. É o que estamos a fazer na CMVM, é o que estamos a fazer na ESMA, é o que a regulação europeia está a procurar fazer, é aquilo que na IOSCO, que é a instituição que agrega todos os reguladores mundiais, está também a promover, e portanto é um esforço conjugado. Há um risco regulatório que não é de subestimar, que é o risco de, nesta urgência, cada mercado ou cada país ou cada jurisdição começar a desenvolver regulação específica própria nacional, o que pode resultar numa divergência de critérios e divergência de abordagens que será seguramente detrimental, quer para o desenvolvimento da agenda sustentável, quer para a proteção do investidor. Estamos, portanto, também atentos a ela, mas a tentar assegurar que do nosso lado não falta apoio e não falta proteção. E essa questão de cada país avançar de forma independente prende-se muito à questão da standardização que falávamos há pouco e gostava de voltar com a doutora Isabel Lucha. Perguntava-lhe se o greenwashing e o social washing são os maiores riscos neste domínio das finanças sustentáveis e como é que se consegue combater e avançar sem haver um standard, nomeadamente europeu. Enfim, o tema dos riscos e dos standards é absolutamente crítico e da credibilização, que já foi aqui também referida, mas eu gostava de realçar o seguinte: como é que nós podemos acelerar esta agenda de uma forma credível, não é? E de uma forma também ela própria sustentável. Do lado dos investidores, acho que todos nós, não é, temos que, enquanto cidadãos, enquanto investidores, ser mais exigentes também na forma como aplicamos as nossas poupanças. E, portanto,
temos que colocar nos critérios de investimento e ajudar os investidores a fazerem esse caminho, também essas preocupações. E temos que lhes oferecer produtos para que eles possam também ter alternativas e fazer essas escolhas. Por exemplo, a Euronext produz índices com critérios de sustentabilidade, em diversas temáticas, com diversas vertentes, mas depois é preciso que existam produtos, portanto fundos, ETFs, portanto os Exchange Traded Funds, certificados que utilizem esses índices e os ofereçam, digamos assim, ao investidor. Portanto, temos que alargar essa oferta e temos que informar de uma forma simples e compreensível, e esse é outro desafio importante, porque alguns temas da sustentabilidade por vezes são cientificamente ou tecnicamente um pouco complexos e, portanto, temos que transformar essa informação num modo que os investidores em geral consigam compreender. E aí depois há um papel também para algum tipo de rating ou de classificação que deverá ser tão standardizada e tão harmonizada quanto possível para facilitar a leitura, tal como já existe o rating financeiro, para facilitar a leitura e o investimento dos investidores em geral. Portanto, há um caminho a fazer, o caminho está a ser feito, há alguns elementos de iniciativa europeia, como por exemplo a Ecolabel para os produtos financeiros de retalho, que está a ser desenvolvida, e há alguns benchmark europeus também que vão ter características harmonizadas, há o standard das Green Bonds que vai também ser aplicado a todo o mercado e que a Euronext irá adotar logo que ele esteja concluído. Portanto, há um trabalho a ser feito a esse nível, mas também há que ter o cuidado de equilibrar entre aquilo que são standards, porventura complexos às vezes também e demasiado detalhados ou pouco flexíveis, com aquilo que é a necessidade do mercado avançar rapidamente e de continuar a ter esta dinâmica e a acelerar esta dinâmica. A proteção dos investidores e a transparência é um dos pilares e dos desafios deste tema. Do outro lado temos a gestão de risco e o rating, os testes de stress, e era este o tema que gostaria de trazer agora também o Dr. Miguel Balde Carvalho, que era perguntar-lhe se a banca está, especialmente o Santander Portugal, mas do sistema financeiro, se considera que estamos prontos para testes de stress que incluem temas ambientais, para que as agências de rating olhem também para estes temas. Já estamos prontos para isso ou ainda há um caminho a percorrer também? Há um enorme caminho a percorrer, naturalmente. Esta agenda é uma agenda relativamente recente, quer dizer, se pusermos isto em perspectiva no tempo, o Acordo de Paris foi assinado em 2016, o primeiro plano da União Europeia sobre esta matéria foi em meados de junho de 2018, creio eu, e para lhe dar uma ideia, a própria taxonomia deste tipo e a linguagem associada a este tipo de produtos e de soluções ligadas a esta matéria foi definida em junho deste ano e só vai ser publicada, em princípio, no final deste ano. Portanto, todo o sistema financeiro e a banca em geral tem-se chegado bastante à frente, incluindo todos os stakeholders que estão aqui representados, não é? Mais os auditores, etc., para fora, no sentido de ir antecipando aquilo que são, mais do que tendências, mas práticas que têm que ser aplicadas, e agora falando pela banca, nestas matérias, que passa, naturalmente, por aquilo também que o Miguel Maia já referiu, por um sentido pedagógico muito grande, não é? Desde logo no processo da admissão de riscos, elencarmos um conjunto de critérios que obrigam, no fundo, a partilha desses critérios com aquilo que são os nossos clientes e com quem estamos a originar este tipo de soluções, e, portanto, isso induz logo um comportamento completamente diferente enfim, em toda a comunidade, seja ela empresarial, etc. E depois, obviamente, que isto, na prática, tem que funcionar, não é? Nós, como já referimos, temos vindo a liderar muitos programas programas de financiamento nesta linha. O Santander, a nível global, é o primeiro banco do ranking em termos de emissões, por exemplo, para energias renováveis, em montante e em número de operações.
foi considerado em 2019 o banco mais sustentável do mundo, exatamente por todo um conjunto de práticas e de princípios que foi definido no seu plano de execução nesta matéria, que de facto tem vindo a dar grandes resultados. Agora, estamos ainda muito dependentes deste framework que é necessário ser afinado e estandarizado para que possamos fazer. Agora, há aqui questões técnicas de facto complexas. Como sabe, por exemplo, para os bancos emitirem green bonds, no lado passivo, no lado ativo temos que marcar os nossos, marcar e associar a esse passivo ativos e financiamentos que no fundo estejam enquadrados nos tais critérios de sustentabilidade, nas suas várias vertentes. Isto é preciso trabalhar do ponto de vista de metodologia de riscos, de metodologia tecnológica, com os auditores, etc. E, portanto, é um trabalho complexo e que vai seguramente seguir o seu caminho. Um trabalho que o Santander está a fazer? Estão a preparar uma emissão de green bonds? Estamos a classificar, por exemplo, estamos a ter uma visão setorial muito forte, temos setores que classificamos como de alto risco do ponto de vista ambiental, até a classificação de baixo risco. Em função disso vamos definindo a nossa carteira de crédito dentro daquilo que é a política de sustentabilidade do banco. Projetamos isto a 5 e a 10 anos, no sentido também de ir definindo limites de atuação para aquilo que é a visão que o banco tem e que temos para a sociedade também, e a sociedade também, incluindo o mundo das empresas e a economia em geral, sobre aquilo que pensamos que deve ser uma carteira de crédito, que aqui em Portugal tem 40 mil milhões, mas que a nível global do grupo ultrapassa 1 trilhão de euros. Portanto, isto tudo tem que estar casado dentro de uma política global, mas que temos depois a nossa política aqui em Portugal para cumprir e para seguir o nosso caminho. Dr. Miguel Maia, pergunto-lhe também até que ponto é que o Millennium BCP, que ainda por cima é um banco que está sobre forte escrutínio enquanto cotada também, não é? O nível de preparação para testes de stress e rating que considerem as questões ambientais. É o único banco cotado em Portugal, depois da crise anterior. Deixe-me só dar uma nota, Leonor, sobre o tema dos maiores riscos. Eu acho que o greenwashing, obviamente, que é um risco, mas não acho que seja o maior risco. O maior risco é a inação. O maior risco é a miopia de quem se preocupa só ver ao perto. Quer dizer, não é no meu mandato que eu vou ter problemas. Quer dizer, portanto, é a seguir. Portanto, afastar esta miopia, pensar no futuro. O maior risco é a complexidade. A complexidade do modelo que vier a ser definido. Quer dizer, se nós não definirmos as coisas de uma forma simples, é muito difícil fazer um adequado seguimento e atingir o objetivo. Quando nós levantamos todos os sons, nós não ouvimos música nenhuma. Quer dizer, portanto, está tudo muito alto. Nós temos que claramente perceber quais é que são os fatores críticos que vão determinar o sucesso desta transição e é nesses que devemos pôr todo o foco das nossas atuações. Isto é absolutamente fundamental. E nós estamos a falar, uma vez mais, de finanças sustentáveis. É esta a nossa preocupação. E finanças sustentáveis é a nossa preocupação que vai muito para lá do planeta. O planeta, às vezes, é uma realidade um bocadinho distante. Quer dizer, é que tanta gente, quem é que tem a responsabilidade de gerir o planeta? Não, nós estamos a falar das gerações futuras. Quer dizer, nós estamos a falar preocupamos com a nossa longevidade e não nos preocupamos com a qualidade de vida que os nossos filhos e os nossos netos e as próximas gerações vão ter. E, portanto, temos uma obrigação, cada um de nós, e enquanto instituições, muito, muito grande com o futuro. Portanto, o banco está preparado, os testes de stress está preparado no sentido em que estamos a fazer o caminho. Preparado no sentido que estamos prontos e a aguardar, nunca estaremos. Estamos preparados porque temos consciência do desafio. E, portanto, vamos ter testes de stress da EBA em 2022 e temos que fazer um caminho, que é o caminho que estamos a percorrer e que temos definido, para chegarmos lá e não estarmos preocupados com os testes, mas com a vontade que teremos e com aquilo que é a execução da estratégia que definimos porque a queremos, passaremos corretamente nos testes de stress. Os testes de stress não é um objetivo em si. O objetivo em si é o que está subjacente e que nos vai garantir que passamos esses testes de stress. E o BCP está profundamente comprometido com a sociedade portuguesa, tem a clara consciência de que temos um papel muito relevante a desempenhar e, portanto, os portugueses podem contar com o Banco Comercial Português.
Coloco-lhe uma última questão, até para terminarmos, a mesma que coloquei ao Santander, se a emissão de green bonds para financiarem esta transição, se é uma possibilidade. É obviamente uma possibilidade, mas não é a principal preocupação. É obviamente uma prioridade. Nós temos necessidades de financiamento que estamos a considerar e obviamente como ator económico, no momento em que tivermos que fazer essas emissões, vamos perceber onde é que estão os incentivos corretos, respeitando aquilo que são as nossas obrigações. Portanto, estamos a analisar, vamos continuar a analisar. É muito importante, há um passo que foi muito importante, que foi o próprio Banco Central Europeu passar a aceitar como colateral estas obrigações e esta dívida. Isto é o tal incentivo correto que eu chamo, porque isto é que vai permitir diferenciar o preço. Não é o ser verde. Ninguém vai aceitar vai pagar menos por ser verde. A gente pode acreditar nisso e até fica bem acreditar nisso. Mas não é suficiente. Haverá um conjunto pequeno de pessoas que nos próximos anos vai valorizar isso. Agora, se os incentivos estiverem lá, como este, que é o facto do Banco Central Europeu passar a ter no seu programa de compras emissões que tenham determinadas características, isso sim vai ter um contributo muito efetivo para que o preço seja um preço bastante mais atrativo. Muito obrigada. Obrigada a todos os intervenientes neste painel e obrigada a todos os que assistiram. Muito obrigado. Obrigada.